Vocês estão acostumados a vê-lo em mármore branco, grandioso e intocável. Mas nesta história, vocês verão um César completamente diferente. Não o vencedor, mas um homem encurralado que, para salvar a própria vida, é forçado a nadar em águas imundas, segurando na mão o que lhe é mais precioso, e a atirar os símbolos de seu poder aos inimigos para que zombem dele. Contaremos como, por uma manobra tática, a sabedoria dos séculos foi destruída e a grande biblioteca foi incendiada. Vocês descobrirão qual é a única palavra capaz de pacificar milhares de assassinos enfurecidos e o que acontece quando esses assassinos saem do controle, transformando o campo de batalha em um verdadeiro matadouro, onde as ordens do general já não valem nada. Detalhes chocantes aguardam vocês sobre como as legiões romanas construíam muros com as cabeças de seus inimigos e por que a misericórdia de César acabou sendo mais letal para ele do que qualquer veneno. Assistam a este vídeo até o fim para entender como a República realmente morreu, porque a traição veio de onde menos se esperava, e como, sobre as cinzas da Guerra Civil e 23 facadas, nasceu o império mais poderoso da história. O vento salgado do Mediterrâneo não trazia frescor, apenas espalhava pelo convés o cheiro nauseante de algas podres e ansiedade. Quando a frota de galeras de Júlio César cortou as águas turvas do porto de Alexandria, o ar parecia vibrar de tensão, como antes de uma tempestade que nunca desaba em chuva, mas ataca diretamente com um raio. Era o ano 48 a.C. O homem que estava na proa da nau Capitânia cometia, talvez, o erro tático mais estranho de sua vida. Atrás dele havia apenas 2 legiões incompletas, 3.200 soldados de infantaria e 800 cavaleiros. Um punhado miserável contra uma enorme metrópole. Por que o maior tático da época entrou na cova do leão armado apenas com um canivete? Não foi um erro de cálculo. Foi uma anomalia psicológica, beirando a megalomania. César acreditava sinceramente que seu nome pesava mais do que 10.000 espadas. Ele estava errado. Naquele dia, Alexandria não o recebeu como libertador. Ela observava. Centenas de milhares de olhos olhavam dos telhados brancos, dos cais de mármore, dos becos estreitos do bairro portuário. A grande cidade, a joia do mundo helenístico, prendeu a respiração. César não chegou ali como turista. Ele perseguia seu maior pesadelo e principal rival, Gneu Pompeu Magno. A guerra civil, que partira a República Romana ao meio, deveria terminar ali, nas areias do Egito. César esperava negociações, talvez uma última batalha ou uma rendição honrosa. Mas as regras da guerra às quais os romanos estavam acostumados, regras onde até o ódio tem seu código de honra, ali não funcionavam. Um barco egípcio modesto aproximou-se da trireme romana. Nada de barcas reais, nada de ouro. Subiram a bordo representantes do rei Ptolomeu XIII. Não traziam armas nas mãos, apenas um objeto estranho envolto em tecido. Um dos egípcios, Teódoto, um homem com olhos de retórico e alma de carniceiro, arrancou a cobertura. O mundo de César estremeceu. Diante dele estava a cabeça de Pompeu. A pele, que já começava a amarelar sob o impiedoso sol africano, lembrava um pergaminho velho. Os olhos, que outrora davam ordens a legiões da Espanha à Ásia, agora olhavam para o nada com um olhar vazio e vítreo. Não era apenas o cadáver de um inimigo, era uma mensagem. Os bárbaros, como os romanos arrogantemente chamavam os egípcios, decidiram intervir na disputa de 2 gigantes e encerrá-la com uma punhalada pelas costas. Eles pensaram que comprariam a misericórdia do vencedor, servindo-lhe a morte do rival como sobremesa em um banquete. Como escreveu Plutarco, César desviou o olhar, tremendo de repulsa, como se estivesse diante de um assassino. Ele chorou. Seriam essas lágrimas sinceras? Ou seria um jogo para o público? O cálculo frio de um político que precisava mostrar que lamentava a queda da República? Historiadores debatem isso até hoje. Mas uma coisa é óbvia. Naquele momento, César percebeu que havia pisado em um território onde seu status de cônsul e ditador não significava absolutamente nada.
Os egípcios mataram Pompeu Magno como um cachorro de rua. O que os impediria de fazer o mesmo com César? Em vez de virar os navios e fugir para o mar para salvar sua vida, ele dá um passo à frente. Esse é César. Quando a armadilha se fecha, ele não tenta tirar o pé. Ele tenta quebrar o mecanismo. Ele desembarca. À sua frente vão os líctores carregando os faces, feixes de varas com machados, símbolos sagrados do poder supremo romano. Em Roma, à vista dos faces, a multidão se afastava em reverência respeitosa. Em Alexandria, esse gesto foi recebido como um cuspe na cara. Para os orgulhosos habitantes da capital do Egito, os faces significavam uma coisa. Aquele romano se considerava o rei deles. Ele não era um hóspede, era o dono. E a cidade explodiu. Não foi uma resistência organizada do exército, foi um motim da natureza. A multidão, incitada por sacerdotes e conselheiros reais, inundou as ruas. Soldados romanos eram agarrados e mortos ali mesmo, nos becos. Pedras voavam contra legionários acostumados a linhas de frente ordenadas, não a uma guerrilha urbana suja. César ficou preso. Ele ocupou o complexo do palácio no promontório de Lorquias, mas era uma gaiola dourada. Imaginem a situação. O homem que acabara de conquistar a Gália e colocar metade do mundo de joelhos, agora é forçado a barricar portas para não ser estraçalhado pela plebe. 4.000 romanos contra a população de uma cidade de 500.000 de habitantes e um exército egípcio profissional de 20.000 homens, que já convergia para Alexandria. O calor tornava-se insuportável. As paredes do palácio aqueciam, transformando o refúgio em um forno. O ar era denso e úmido, impregnado com cheiro de especiarias, suor e morte iminente. Os romanos estavam cortados das fontes de água doce, cortados do mar, cortados de reforços. Cada noite poderia ser a última. Suetônio, em seus textos, nos deixa a sensação desse medo paranoico. O grande general não dorme. Ele verifica os postos. Ele ouve o rugido da cidade hostil, que soa como o estrondo de uma maré que se aproxima. Os alexandrinos agiram rápida e cruelmente. Eles não apenas bloquearam o bairro, eles começaram a erguer barricadas, transformando cada rua em uma fortaleza. Áquilas, comandante do exército egípcio, entendia. Se desse a César espaço para manobra, ele venceria. O gênio de César é velocidade e ataque. Tire-lhe o movimento, e ele é um cadáver. Os egípcios trancaram a águia romana em uma gaiola apertada, onde era impossível abrir as asas. A situação era agravada pelo fato de que César trouxe consigo não apenas espadas, mas dívidas. Ele exigiu do Egito o pagamento de empréstimos antigos, concedidos ainda pelo pai de Cleópatra. 10 milhões de denários. Em condições onde querem te matar, exigir dinheiro é suicídio, ou a forma suprema de arrogância. Potino, eunuco e regente do jovem rei Ptolomeu, zombava abertamente dos romanos. Aos soldados davam pão amanhecido e diziam que deviam ser gratos até por isso, pois estavam comendo o que não era deles. César via o moral de seus veteranos derreter. Aqueles homens passaram com ele pelo inferno das florestas gaulesas e pela guerra civil, mas ali, no labirinto de uma cidade estranha, sentiam-se impotentes. Estavam acostumados a ver o inimigo cara a cara, em campo aberto, mas ali, a morte esperava em cada esquina. De cada telhado poderia voar um tijolo ou um dardo. A pressão psicológica era colossal. Um legionário da 10ª Legião sabia como matar um bárbaro com uma espada, mas não sabia como lutar contra uma cidade inteira que o odiava pelo simples fato de existir. Nesses dias, César não passa o tempo apenas debruçado sobre mapas. Ele joga um perigoso jogo dos tronos. Em suas mãos está o jovem rei Ptolomeu, praticamente um refém, mas esse trunfo enfraquece a cada hora, enquanto o exército de Áquilas aperta o cerco do bloqueio. E em algum lugar lá fora, no deserto, a irmã exilada do rei, Cleópatra, tenta chegar à cidade. Mas por enquanto, ela é apenas um fantasma, um mito, uma esperança.
A realidade são os gritos da multidão sob as muralhas do palácio, exigindo a cabeça do romano. Já não era uma guerra pelo poder, era uma guerra pela sobrevivência. César, acostumado a ditar a vontade aos povos, viu-se no papel de réu, a quem já sentenciaram à morte, mas esqueceram de informar a data da execução. Cada amanhecer era recebido com alívio, cada pôr do sol trazia terror. A sensação de claustrofobia aumentava. O homem mais poderoso de Roma estava preso como um rato em um celeiro prestes a ser incendiado. E enquanto na sala do trono do palácio ainda se mantinha uma aparência de ordem, no porto de Alexandria, a frota egípcia já se preparava para cortar a última artéria que ligava César à vida, a saída para o mar. A armadilha fechou-se e os dentes de aço cravaram na carne. Enquanto Alexandria se transformava em uma colmeia em brasa e barricadas já eram construídas nas ruas, no porto formava-se uma catástrofe capaz de sepultar as ambições romanas no fundo do Mediterrâneo. A esquadra egípcia, estacionada no porto, preparava-se para o ataque. 72 navios, 50 trirremes e quadrirremes, 22 embarcações de guarda. Se essa frota saísse ao mar e bloqueasse o porto, César estaria em total isolamento, cortado de suprimentos e esperança. Ele não tinha tempo para manobras complexas. Ele tinha apenas o instinto de um assassino encurralado. A decisão que tomou faria qualquer guardião da história estremecer. Mas César não era um bibliotecário. Era um general, salvando a própria pele. A ordem foi curta: queimar tudo. Os incendiários romanos agiram rápido. Pite, estopa, fogo. As chamas lançaram-se com voracidade sobre a madeira seca das galeras egípcias. O fogo é um elemento impossível de controlar quando sopra um vento forte do mar. Línguas de fogo devorando o cordame espalharam-se para as docas do porto, para os armazéns de grãos e papiro. E aqui, a história faz sua curva mais cínica. O fogo não distingue o que destruir: navios de guerra ou o patrimônio inestimável da humanidade. As chamas lamberam as paredes da grande biblioteca. Centenas de milhares de pergaminhos, a sabedoria de séculos, obras de Aristóteles e tragédias perdidas de Ésquilo, transformavam-se em cinzas, sob o estalo do casco dos navios em chamas. A fumaça do conhecimento queimado misturava-se à fumaça da guerra. César olhava para aquele clarão não como uma tragédia cultural, mas como uma necessidade tática. A consciência de um general está limpa se seu exército está vivo. Naquela noite, Alexandria perdeu a memória, mas César ganhou tempo. No entanto, o fogo foi apenas a primeira das desgraças. Logo veio a sede. Ganímedes, o eunuco que assumiu o comando do exército egípcio depois de Áquilas, revelou-se um adversário sofisticado. Ele percebeu que não era necessário matar os romanos em combate. Podia-se secá-los. Alexandria foi construída sobre canais, mas a água potável chegava à cidade por um complexo sistema de aquedutos subterrâneos e reservatórios. Ganímedes ordenou fechar as comportas que levavam ao bairro ocupado pelos romanos e começar a bombear água do mar para os canos, com a ajuda de rodas gigantes. No início, os soldados não acreditaram. A água nos jarros ficou salobra. Uma hora depois, era impossível beber. O pânico espalhou-se mais rápido que a peste. Legionários, homens que não temiam os machados gauleses, ficaram aterrorizados com a perspectiva de morrer de sede em um palácio dourado. Aglomeraram-se ao redor de César, exigindo embarcar imediatamente nos navios e partir enquanto tinham forças. Era o momento da verdade. Se César demonstrasse fraqueza, seria estraçalhado pelos seus. Mas ele, mantendo uma calma gélida, declarou que na costa marítima sempre se pode encontrar água doce se cavar fundo o suficiente. Os romanos, largando as espadas, pegaram paz. Cavaram poços ali mesmo, na areia da praia, amaldiçoando seu comandante e o sol egípcio. E aconteceu um milagre, que os soldados atribuíram ao gênio divino de seu líder, embora fosse simples física de filtragem. Na profundidade brotou água turva, mas doce. A vida voltou às gargantas secas. César venceu novamente, transformando o pânico em lealdade fanática. Ele lhes deu água,
como Moisés no deserto, só que em vez de oração, usou o cálculo de engenharia. Mas a defesa não podia durar para sempre. A chave para todo o porto era a Ilha de Faros e o famoso farol, uma das 7 maravilhas do mundo, uma torre gigantesca cuja luz era visível a dezenas de milhas. Quem controlasse Faros controlava a entrada do porto. A ilha conectava-se à cidade por um longo dique, o Heptastádio. Foi aqui que se desenrolou a cena mais dramática e vergonhosa de toda a campanha. César decidiu tomar o dique para controlar o movimento dos navios. O ataque começou com sucesso. Os legionários desembarcaram no mole, empurrando os egípcios. Mas o inimigo conhecia melhor o terreno. Navios egípcios vieram pela retaguarda, desembarcando tropas diretamente nas costas dos romanos que lutavam na estreita faixa de pedra entre as águas. Começou o tumulto. Os romanos, prensados dos 2 lados, perderam a formação. A disciplina ruiu. Soldados, tomados pelo terror animal, correram para seus navios, superlotando-os. Os barcos começaram a virar sob o peso dos corpos em armaduras. Homens afundavam, puxando uns aos outros para o fundo. César estava no epicentro desse caos. Tentava parar a fuga, gritava, agitava os braços, mas o medo é surdo às ordens. Seu próprio barco foi cercado pela multidão enlouquecida. Percebendo que a embarcação iria para o fundo junto com ele, o dono de Roma tomou a única decisão que deixava uma chance de vida. Ele pulou na água. Imaginem a cena. O homem cujas mãos os senadores beijavam, um homem de 52 anos, que não se distinguia por uma saúde de ferro, debatendo-se na água suja e salgada do porto de Alexandria. Flechas e pedras assobiavam ao redor. Egípcios da margem e dos barcos atiravam nas cabeças flutuantes como em patos. César nadava. Mas nadava de um jeito estranho. Com uma mão remava desesperadamente, tentando manter-se à tona, e mantinha a outra mão bem acima da água. Nessa mão erguida, ele segurava não uma espada, não um estandarte, mas pergaminhos. Seus comentários. Documentos que para ele eram mais importantes que a vida. Seu legado, sua justificativa perante a história. Ele estava pronto para se afogar, mas não para deixar molhar o papel onde suas vitórias estavam descritas. Essa é a quintessência de seu orgulho. O corpo é mortal, a glória é eterna. 200 metros a nado, sob fogo, com uma só mão. Mas naquela água, ele deixou algo mais do que apenas forças. O pesado manto púrpura de general, o paludamentum, símbolo de seu poder imperial, puxava-o para o fundo. Para sobreviver, César arrancou-o dos ombros e o largou. A correnteza levou o tecido precioso. Os egípcios pescaram o manto como o maior dos troféus. Mais tarde, eles o colocariam em um mastro e o carregariam pela cidade, zombando da grandeza romana. César subiu a bordo de seu navio molhado, tremendo, tossindo água salgada, seminu. Aos olhos de seus soldados, ele ainda era o herói que escapara por milagre, mas para si mesmo, viveu a humilhação mais profunda. O ditador romano, fugindo a nado como um escravo travesso, abandonando seu manto ao inimigo. Aquele dia, arrancou dele a aura de intocabilidade. Ele sobreviveu, sim, mas o mito do César divino, que sempre controla a situação, foi para o fundo em algum lugar, perto dos corpos de seus legionários afogados. Agora, de pé no convés e torcendo a túnica molhada, ele entendia. Os jogos acabaram. Chega de diplomacia. Apenas aniquilação total. Em seus olhos, vermelhos de sal e fúria, acendeu-se aquele mesmo fogo frio que em breve queimaria o exército egípcio até as cinzas. Enquanto em Alexandria queimavam os restos da frota egípcia e os romanos torciam a água salgada de suas túnicas, no deserto a leste do delta do Nilo, levantava-se uma tempestade de poeira. Não era vento, era a história marchando. Mitrídates de Pérgamo, homem de origem duvidosa, mas com um senso de tempo impecável, conduzia um exército de mercenários em socorro a César. Havia judeus, árabes, sírios, uma mistura variada,
unida pelo ouro e pela promessa de espólios. A notícia da aproximação dos reforços agiu em César como uma injeção de adrenalina. O modo vítima sitiada foi instantaneamente desligado. Ligou-se o modo predador. César não se esconde mais no palácio. Ele realiza uma manobra ousada. Embarca suas cortes rarefeitas nos navios e as transporta ao longo da costa para se unir a Mitrídates. O exército egípcio, que ainda ontem segurava os romanos pelo pescoço, de repente descobriu que os dedos se soltaram. O rei não estava mais na jaula. O rei saiu para caçar. A união dos dois exércitos aconteceu rapidamente. Agora César tinha espadas suficientes para falar com o Egito na única língua que ele entendia, a língua da força. A Batalha do Nilo tornou-se não apenas um combate, mas uma execução exemplar. As legiões romanas, guiadas pela fúria fria de meses de humilhação, cerco, fome e medo, desabaram sobre o acampamento do exército real. Foi um massacre. A disciplinada máquina de morte romana contra a colorida horda oriental, prensada entre as colinas e o grande rio. O terreno trabalhava contra os egípcios. O que deveria ser sua proteção, o rio Nilo, tornou-se seu túmulo. Os romanos atacaram as fortificações com teimosia fanática. Suetônio não descreve os detalhes de cada golpe de espada, mas podemos imaginar o caos. O estalo de lanças quebrando, gritos em línguas estranhas, o cheiro de ventres rasgados e a onipresente lama que chiava sob os pés. A linha de defesa egípcia ruiu. O pânico começou. Milhares de pessoas correram para o rio, esperando a salvação, mas encontraram lá apenas a morte. A água do Nilo tingiu-se de marrom, e os crocodilos naquele dia tiveram um banquete que não viam desde os tempos das antigas dinastias. E eis que, no centro desse apocalipse, vemos a figura que personifica toda a tragicomédia do poder absoluto. Ptolomeu XIII, o menino rei. Ele tinha apenas cerca de 15 anos. Queria ser um grande governante, o libertador do Egito do jugo romano, mas acabou sendo apenas um adolescente apavorado em uma armadura cara demais. Quando os romanos romperam a defesa, Ptolomeu, cercado por guarda-costas, correu para a margem. Lá, nos juncos, havia barcos. A salvação parecia tão próxima. O rei pulou a bordo de uma das barcaças. Atrás dele, enlouquecidos de medo, seguiram seus cortesãos, conselheiros, servos. Pessoas que se acostumaram a viver às custas do poder, agora o matavam com seu peso. O barco, projetado para poucos, adernou. Dezenas de mãos agarravam-se às bordas, tentando subir. A física é a ciência mais democrática. Ela não se importa com títulos. A embarcação sobrecarregada virou. Ptolomeu caiu na água. Ele sabia nadar? Talvez. Mas naquele dia ele vestia uma armadura de ouro, símbolo de seu status divino, sinal de sua grandeza, uma carapaça brilhante que deveria inspirar temor nos inimigos. Na água, esse metal tornou-se uma sentença. O ouro é pesado. Ele não salva, ele puxa para o fundo. O jovem faraó, Deus vivo, afogou-se na água turva e com cheiro de lodo do Nilo, arrastado para o abismo por seu próprio luxo. Nenhuma morte heróica pela espada, nenhuma última palavra, apenas bolhas de ar e um debater-se em pânico na lama. Mais tarde, quando a batalha cessou e um silêncio pesado pairou sobre o campo de batalha, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos, soldados romanos vasculharam a margem com redes. Eles não procuravam sobreviventes, procuravam troféus, e o encontraram. O corpo de Ptolomeu foi retirado do lodo. A armadura dourada ainda brilhava, lavada pela correnteza do rio, mas o rosto do menino estava distorcido numa máscara de horror. Trouxeram esse troféu a César. A carapaça dourada foi retirada do cadáver e enviada para Alexandria. Foi uma jogada de marketing cruel, mas eficaz. Quando os habitantes da cidade viram a armadura de seu rei nas mãos de um legionário romano, a resistência evaporou. O Deus morreu. A esperança afundou. A cidade abriu os portões.
César entrou em Alexandria como vencedor. Passou pelas mesmas ruas onde há pouco seus soldados se encolhiam contra as paredes, com medo de uma pedra nas costas. Agora a multidão silenciava, de cabeças baixas. Mas seria isso um triunfo? Havia algo podre nessa vitória, como o cheiro do lodo do Nilo. O grande Pompeu morto por traidores. O jovem Ptolomeu afogado como um gatinho. A biblioteca de Alexandria queimada. O preço pago pela restauração do controle romano foi monstruoso. Mas Cesar, de pé sobre o corpo do jovem rei, dificilmente refletia sobre moral. Ele olhava para o ouro. Para ele, era apenas mais um problema resolvido na equação do poder. Um concorrente eliminado, restava outra peça no tabuleiro: Cleópatra. A guerra acabou, mas a paz que chegou era enganosa. No ar pairava o cheiro não tanto de vitória, mas de decomposição. A campanha egípcia, que começou com a cabeça decepada de Pompeu, terminou com um afogado em ouro. O círculo se fechou. E enquanto os legionários lavavam o sangue das espadas, César preparava-se para cometer, talvez, o erro mais fatal. Ele decidiu ficar. Não pela guerra, mas por uma mulher, e pelo sossego que nunca teve. A ilusão mais perigosa para um homem contra quem facas eram afiadas em Roma. O silêncio que se seguiu ao massacre revelou-se mais assustador do que o estrondo da batalha. Qualquer outro general romano, ao obter uma vitória tão esmagadora, daria imediatamente ordem para levantar acampamento. Roma, deixada sem supervisão, mergulhava na anarquia. O Senado estava em pânico. As legiões na Itália exigiam pagamentos, e os pompeianos reuniam novos exércitos na África e na Espanha. A lógica gritava: corra para casa, apague o incêndio. Mas César fez o que ninguém esperava dele. Ele apertou a pausa. A guerra terminou em janeiro, mas o ditador não deixou o Egito nem em fevereiro, nem em março, nem em abril. Em vez de correr para Roma, ele saiu em um cruzeiro. Soa como loucura, mas é fato. César, o homem cuja vida era medida em segundos e marchas forçadas, de repente permitiu que o tempo escorresse por entre os dedos, como areia numa ampulheta. Ele embarcou na gigantesca barca real Talamegos, um palácio flutuante da altura de um prédio de 2 andares, decorado com cedro, ouro e marfim, e partiu o Nilo acima. Ao seu lado estava Cleópatra. Historiadores romantizaram esse episódio por séculos, pintando-o como a maior história de amor. Esqueçam isso. Não foi um melodrama, mas um acordo cínico, temperado com o hedonismo. Cleópatra tinha 21 anos, César 52. Ela precisava da espada romana para manter o trono, no qual mal se equilibrava. Ele precisava do dinheiro do Egito, e talvez de algo mais: o toque no poder absoluto e divino, que não existia na Roma republicana. Ela mostrou a ele um mundo onde o governante não é apenas um funcionário eleito que pode ser processado após o fim do mandato, mas um Deus vivo, cuja palavra é lei da natureza. Para César, essa viagem tornou-se um sono narcótico. 400 navios de escolta seguiam pelo grande rio. Legionários romanos, acostumados a biscoitos secos e disciplina, viam seu comandante banquetear sob tendas púrpuras, enquanto eles assavam em armaduras de ferro sob o sol africano. Foi um momento perigoso. A autoridade de César, forjada na lama das trincheiras, começou a derreter nos aromas de incenso. Os soldados viam não um general, mas um turista envelhecido que perdera a cabeça por uma amante exótica. Navegaram para o sul, passando por pirâmides e templos antigos, até onde a civilização terminava e a Etiópia começava. César estudava astronomia, conversava com sacerdotes, bebia vinho e desfrutava da paz. Mas essa paz era ilusória. Enquanto ele descansava, seus inimigos trabalhavam. Catão, o jovem, e os filhos de Pompeu reuniam uma frota gigantesca. Em Roma, Marco Antônio, deixado no comando, governava a cidade tão mal que sangue de cidadãos era derramado no fórum. O Estado rachava pelas costuras, e seu cirurgião bronzeava-se no convés com a rainha. Por que ele fez isso?
Psicólogos diriam que foi uma crise de meia-idade, multiplicada pelo poder ilimitado. César correu a vida toda, subindo a escada da carreira, através dos Alpes, através do Canal da Mancha, através do Rubicão. E eis que no topo do mundo, ele talvez pela primeira vez tenha se perguntado: para quê? O Egito ofereceu-lhe uma alternativa. A vida não pela luta, mas pelo prazer do poder. Foi um vírus que atingiu seu cérebro. Ele começou a se acostumar com a ideia de que estava acima da lei. O fruto dessa união perigosa foi uma criança. Cleópatra deu à luz um filho. Os egípcios o chamavam de Ptolomeu XV, mas a história o lembraria pelo apelido sinistro: Cesarion. Pequeno César. O nascimento desse menino foi um terremoto político, cuja força ainda não havia chegado a Roma, mas já destruía as fundações do futuro. César não tinha filhos legítimos, e de repente, um herdeiro. E que herdeiro? Filho de um ditador e de uma rainha estrangeira. Uma bomba viva. Para os romanos, que odiavam reis em nível genético, a existência de Cesarion era um insulto. Esse bebê tornou-se a prova viva de que César não estava construindo uma república, mas uma dinastia. Ele criou uma ameaça que os senadores não podiam ignorar. Foi no berço de Cesarion que começaram a afiar os punhais dos idos de março. Quando César finalmente decidiu partir, cometeu outra estranheza. Ele não transformou o Egito em província romana. Qualquer outro país ele teria anexado, nomeado um governador e tributado. Mas ele deixou o Egito independente. Por quê? A versão oficial: ele temia que um governador romano no país mais rico do mundo se tornasse forte demais e iniciasse uma rebelião. A razão real: ele deu este país de presente a Cleópatra. Foi um presente diamante, pago com o sangue de soldados romanos. Ele deixou para ela não apenas o trono, ele deixou 3 legiões. 3 legiões romanas agora obedeciam a uma rainha estrangeira para protegê-la de seu próprio povo. Isso era inédito. O exército romano transformou-se na guarda pessoal da concubina do ditador. César deixava Alexandria diferente do homem que nela entrara. Aquele César era um pragmático duro e calculista. O novo César levava na bagagem não apenas troféus, mas ideias perigosas sobre a divindade do poder. O cativeiro egípcio acabou, mas o veneno do despotismo oriental já havia penetrado em suas veias. Ele voltava para um mundo onde o esperavam não apenas triunfos, mas o ódio de ex-amigos. Ele pensava que havia descansado e recuperado as forças. Na verdade, ele perdeu o ritmo. E na política, assim como na guerra, a perda de ritmo é a morte. Ele zarpou de Alexandria, deixando para trás as águas calmas do Nilo e a mulher que o ensinou a ser rei. Mas à frente, o esperava uma tempestade que ele mesmo criou com sua inação. O relógio da história voltou a ticar, e agora contava o tempo até o seu fim. O sonho acabou. O luxuoso ócio do cruzeiro egípcio foi substituído pela poeira das estradas militares, assim que a galera de César tocou a costa síria. Acordando da letargia política, ele descobriu que o mundo, enquanto ele brincava de Deus no Nilo, começara a desmoronar. No Oriente, um novo predador levantou a cabeça. Farnaces, filho daquele mesmo Mitrídates que por décadas bebeu o sangue de Roma. Farnaces decidiu que a república havia enfraquecido, que seus lobos haviam cortado as gargantas uns dos outros, e agora a Ásia lhe pertencia. Ele calculou cruelmente mal. Ele pensou que encontraria um velho cansado, exausto pelos prazeres amorosos, mas encontrou um tsunami. A campanha contra Farnaces entrou nos livros de tática não por manobras geniais, mas pela velocidade, beirando a violação das leis da física. Foi uma blitzkrieg antiga. César não marchava, ele voava. As legiões percorriam centenas de quilômetros, dormiam andando, comiam grãos crus, mas não paravam. Quando os 2 exércitos se encontraram perto da cidade de Zela, Farnaces cometeu um ato digno de um louco. Ordenou atacar os romanos subindo uma encosta íngreme. Isso contradizia toda a ciência militar. Atacar subindo significa entregar a vantagem ao inimigo.
Mas a ousadia de Farnaces funcionou. O golpe foi tão inesperado que as fileiras de ferro dos legionários vacilaram. Começou um tumulto sangrento. No desfiladeiro estreito, escorregando na lama e no próprio sangue, homens cortavam uns aos outros com a fúria de animais encurralados. 4 horas de massacre contínuo. O resultado não foi decidido pelo estrategista, mas pelo soldado simples, o veterano que fincou o escudo na terra e recusou-se a recuar. A máquina romana moeu o inimigo. O exército de Farnaces deixou de existir. Foi exatamente após essa batalha que César enviou a Roma seu famoso relatório. Não um longo pergaminho listando perdas e troféus, mas uma tabuleta com 3 palavras. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Nessa frase não havia apenas fanfarronice. Foi um tapa sonoro e estalado na cara do Senado e na sombra do falecido Pompeu. Pompeu lidou com Mitrídates por anos, implorando por orçamentos e poderes. César resolveu o problema em 5 dias. Ele mostrou a Roma. Vejam como trabalham os profissionais. A velocidade tornou-se sua principal arma, seu cartão de visita. Mas o verdadeiro inimigo não o esperava na Ásia. O verdadeiro inimigo estava na Itália e usava a armadura romana. Enquanto César conquistava o Oriente, sua própria fundação rachou. A 10ª Legião. Seus favoritos, seus costelas de ferro. A elite da elite, homens que passaram com ele pela Gália, Bretanha e Fársalos. Eles se rebelaram. Eles cansaram. Exigiam o dinheiro prometido, terras e, principalmente, a dispensa. Eles acamparam perto de Roma, aterrorizando a população, matando oficiais que tentavam acalmá-los. Era o pesadelo de qualquer ditador. Os cães de guerra que você alimentou estão prontos para despedaçar o dono. César voltou a Roma. A situação era crítica. Antônio, chefe da cavalaria, propôs cercar os rebeldes com outras tropas e matar os líderes. César apenas sorriu. Ele sabia que aço não se vence com aço. Ali era necessário uma cirurgia da alma. A cena no campo de Marte é, talvez, o exemplo mais brilhante de carisma absoluto na história mundial. Milhares de assassinos enfurecidos, armados até os dentes, reuniram-se no campo esperando seu comandante. Zumbiam como uma colmeia irritada. Preparavam uma lista de exigências e ameaças. César saiu ao encontro deles sozinho, sem guarda, sem lictores, sem armas. Apenas um homem de toga, diante de um exército de assassinos. Ele subiu na tribuna e olhou para eles em silêncio. O barulho cessou. O silêncio tornou-se pesado, vibrante. Eles esperavam que ele gritasse, implorasse, ameaçasse. Esperavam negociações. Mas ele apenas perguntou em tom gélido: "O que vocês querem?" "Dispensa", rugiu a multidão. "Dinheiro e dispensa." Eles estavam blefando. Queriam que ele pedisse para ficarem, que aumentasse o soldo. Sabiam que havia uma guerra na África pela frente, e César não conseguiria sem eles. Pensavam que o tinham pelo pescoço. César assentiu. "Está bem", disse calmamente. "Eu dou a vocês a dispensa. Vocês receberão tudo o que prometi quando eu voltar triunfante, após a vitória na África com outros soldados." E então ele pronunciou uma palavra. Uma única palavra que bateu mais forte que um golpe de lança no plexo solar. Quirites. Cidadãos. Ele não os chamou de companheiros, como sempre fazia há 10 anos. Não os chamou de soldados. Chamou-os de paisanos. Com essa única palavra, ele instantaneamente, em 1 segundo, expulsou-os da Irmandade. Ele tirou a identidade deles. Ele lhes disse: "Vocês não são mais meus guerreiros. São apenas uma multidão de civis de toga. Vocês não são nada para mim. Vocês traíram nossa causa comum, e agora não preciso de vocês." O efeito foi atordoante. Veteranos calejados, que não choravam por ferimentos, desataram a chorar. A palavra Quirites soou como uma maldição, como a renúncia de um pai aos filhos. A armadura psicológica dos amotinados estilhaçou-se.
De repente perceberam que sem César eram apenas assassinos envelhecendo sem futuro, e com ele eram os donos do mundo. O blefe falhou. César estava pronto para guerrear sem eles, mas eles não podiam viver sem ele. A multidão caiu de joelhos. "Não!" gritavam. "Não somos Quirites, somos teus soldados. Leva-nos de volta, puna-nos, dizima-nos, mas não nos expulse." César manteve a pausa. Ele saboreava o momento. Ele quebrava a vontade deles, transformando rebeldes em fanáticos prontos para morrer por um olhar dele. Ele permitiu ser persuadido. Ele os aceitou de volta. Mas agora não era um exército de mercenários exigindo pagamento. Era uma seita, e ele era seu Deus. Ele não lhes deu nenhuma moeda a mais, executou os líderes, mas eles beijavam suas mãos. Ele domou a fera com uma palavra. Mas essa vitória sobre os seus foi mais assustadora que qualquer derrota. César entendeu que a república estava definitivamente morta. Não há mais lei, não há senado, não há cidadãos. Há apenas ele e as legiões, unidas pela fiança circular de sangue. Ele restaurou o controle, mas o preço foi alto. Ele deixou definitivamente de ser um político e tornou-se o líder da alcateia. E essa alcateia exigia sangue novo. À frente estava a África, onde os últimos defensores da velha república se preparavam para a batalha final, sem saber que contra eles marchava um exército cuja lealdade agora beirava o êxtase religioso. Enquanto o calçamento romano esfriava dos passos das legiões domadas, a areia africana já derretia sob o sol, preparando-se para absorver rios de sangue novo. César transportou seu exército pelo mar, para a atual Tunísia, para acabar com a hidra da resistência pompeiana. Mas o que ele trouxe consigo já não era aquela máquina disciplinada que conquistara a Gália. Era uma alcateia de lobos que provara o gosto da impunidade. Veteranos, a quem ele acabara de humilhar com a palavra Quirites e imediatamente trouxera de volta à formação, ardiam de desejo de lavar essa vergonha. Mas lavar não com o próprio sangue, e sim com o alheio. Na África, esperava-nos não apenas velhos inimigos, Cipião e o rei Númida Juba, mas também 60 elefantes de guerra, tanques vivos da antiguidade, capazes de esmagar uma coorte em segundos. A Batalha de Tapso começou em 4 de abril do ano 46 a.C. e imediatamente saiu do controle. César, o grande regente da guerra, de repente descobriu que a orquestra não olhava para sua batuta. Legionários da 10ª Legião, ao verem o inimigo, não esperaram a ordem de ataque. Eles mesmos deram o sinal aos corneteiros. Foi uma violação inaudita da subordinação, beirando o motim em pleno campo de batalha. A onda de infantaria clinou adiante, ignorando as formações táticas. Restou a César apenas gritar a sanha do dia: felicidade, e correr atrás, tentando liderar o caos que não podia parar. O combate transformou-se em espancamento. Fundibulários romanos cobriram os elefantes com uma chuva de balas de chumbo, mirando nos olhos e nas trombas sensíveis. Os animais enlouquecidos viraram-se e pisotearam suas próprias fileiras. A formação dos pompeianos desfez-se como um castelo de cartas ao vento. A vitória foi total. O inimigo largava as armas, levantava as mãos, abaixava os escudos, a linguagem universal de rendição que todos os soldados do Mediterrâneo entendiam. Pelas leis da guerra e pela política pessoal de César, chamada clemência, misericórdia, a luta deveria parar. Os prisioneiros deveriam tornar-se testemunho vivo da magnanimidade do vencedor. Mas então aconteceu o terrível. César deu ordem para poupar os rendidos, mas seu exército ensurdeceu. Veteranos, exaustos por uma década de guerras intermináveis, cansados de perseguir os mesmos inimigos por todo o mundo, tomaram sua própria decisão. Raciocinaram de forma simples e macabra. O inimigo vivo hoje é uma nova guerra amanhã. Se os pouparmos agora, teremos que matá-los novamente daqui a um ano na Espanha. A lógica de carniceiros cansados venceu a ordem do imperador. Diante dos olhos de César,
seus soldados começaram a massacrar metodicamente pessoas desarmadas. Matavam aqueles que imploravam por misericórdia. Matavam até seus próprios oficiais, que tentavam detê-los, chamando-os de defensores dos inimigos. 10.000 pompeianos foram massacrados naquele dia. As perdas romanas foram de apenas 50 homens. Não foi uma batalha, foi uma utilização industrial de pessoas. César estava no meio dessa loucura sangrenta, e pela primeira vez em muitos anos, estava impotente. O homem que podia pacificar um motim no campo de Marte com uma palavra, não podia parar o massacre no deserto africano. Ele tornou-se refém do monstro que criou. Seu poder baseava-se na violência, e agora a violência ditava-lhe suas condições. No entanto, a verdadeira tragédia desenrolou-se não no campo de batalha, mas dentro das muralhas da cidade de Útica, a algumas milhas do massacre. Lá estava Marco Pórcio Catão. Catão, o jovem, a consciência da República, o homem rocha, que a vida toda vestiu toga preta em sinal de luto pela liberdade moribunda e andava descalço, imitando os heróis antigos. Ele odiava César não por ofensas pessoais, mas como ideia. Para Catão, César era um tirano, mesmo que fosse um tirano bom. Quando a notícia da derrota em Tapso chegou a Útica, Catão percebeu que a guerra estava perdida, mas decidiu vencer a batalha pela história. Ele não fugiu. Organizou a evacuação de seus partidários, distribuiu dinheiro, negociou navios, salvou todos que pôde. E depois organizou um jantar. Foi uma cena surreal. Enquanto fora das muralhas da cidade os legionários de César acabavam com os feridos, Catão sentava-se com amigos à mesa e conduzia uma conversa filosófica. Discutiam os paradoxos dos estoicos. Só o homem bom é livre, todos os maus são escravos. Catão falava com ardor, com brilho nos olhos. Ele já não estava ali. Lia o diálogo Fédon, de Platão, um livro sobre a morte de Sócrates e a imortalidade da alma. Ele o relera 2 vezes naquela noite. Quando os convidados se foram e o silêncio reinou na casa, Catão deitou-se na cama. Notou que sua espada não estava no lugar. O filho escondera a arma, temendo o que o pai planejava. Catão entrou em fúria. Bateu no rosto de um escravo com tanta força que machucou a própria mão. Gritava, exigindo que lhe devolvessem a espada, exigindo que lhe devolvessem o direito de dispor do próprio destino. Acaso pensam em me segurar à força? Rugia ele. A espada foi devolvida. Ele testou o fio, assentiu e disse: Agora sou dono de mim mesmo. O que se seguiu, Suetônio e Plutarco descrevem com tremor. Catão não queria apenas morrer. Ele queria cometer um ato de recusa absoluta. Cravou a espada no próprio abdômen. Mas a mão, machucada pelo golpe no rosto do escravo, estava fraca. O golpe não foi fatal de imediato. Ele caiu da cama, derrubando uma mesinha com ábacos. Ao barulho, correram o filho e o médico. Vendo as entranhas saindo da ferida, o médico tentou colocá-las no lugar e costurar o corte. Catão recobrou a consciência, e então cometeu o que transformou sua morte em uma lenda de horror e coragem. Percebendo que queriam salvá-lo, queriam forçá-lo a viver pela graça de César, empurrou o médico. Com as próprias mãos, rasgou os pontos, alargou a ferida, deixando a vida sair para que ninguém pudesse trazê-la de volta. Ele morreu não pela espada, morreu pela própria vontade. Quando César chegou a Útica e soube do ocorrido, ficou furioso. Não porque o inimigo morreu, mas porque o inimigo roubou-lhe a vitória. Catão privou César da oportunidade de perdoá-lo. Catão, odeio a tua morte, porque tu odiaste a minha salvação, teria dito ele. Foi uma derrota. César podia matar o corpo, mas Catão matou a própria ideia da misericórdia de César. Com seu suicídio, mostrou a toda Roma: viver sob o poder de César é uma vergonha pior que uma morte dolorosa. A campanha africana acabou. César voltava a Roma como vencedor absoluto. Mas atrás de sua carruagem, agora seguia invisível uma sombra.
a sombra do homem que se rasgou com as próprias mãos, apenas para não ser devedor do tirano. E essa sombra era mais assustadora que todos os elefantes da África. A República estava morta, mas ganhou um santo mártir, cujo nome se tornaria bandeira para aqueles que já afiavam facas no silêncio dos gabinetes romanos. O cheiro da vitória em Tapso misturou-se para sempre com o cheiro da vergonha pelo massacre e do medo diante do fantasma de Útica. Enquanto os salões romanos discutiam a morte estoica de Catão e os senadores aprendiam a viver com gosto de cinzas nos lábios, a hidra da guerra civil criou novas cabeças no oeste. Espanha. Terra dura e montanhosa, onde o ódio a César lançou raízes mais profundas que as oliveiras. Os filhos de Pompeu, Gneu e Sexto, reuniram aqui o último exército desesperado. Não tinham nada a perder, exceto a vida e a memória do pai. Reuniram sob suas bandeiras a todos, sobreviventes de Farsalos, fugitivos da África, montanheses locais e até escravos. 13 legiões, uma massa enorme e enfurecida de gente encurralada. Já não era uma guerra de políticos, era uma guerra de vingança de sangue. Em 17 de março do ano 45 a.C., os dois exércitos encontraram-se na planície de Munda. Não foi uma partida de xadrez, como foi a Batalha de Fársalos. Foi uma briga de rua, só que com a participação de dezenas de milhares de pessoas. Os pompeianos ocuparam uma posição vantajosa na colina. Atacá-los significava ir para a morte certa sob uma chuva de pilos. Mas César não podia esperar. Seu tempo estava acabando. Ele deu a ordem de avançar em costa acima. E então o mecanismo, que funcionara impecavelmente por anos, falhou. As legiões de César, aqueles mesmos veteranos que passaram com ele por fogo e água, de repente pararam. Não fugiram, não. Apenas congelaram sob a chuva de dardos inimigos. Colapso psicológico. Pessoas não são aço, têm um limite de fadiga. Olharam para cima, para a parede de escudos do inimigo, e em seus olhos lia-se um único pensamento: não queremos morrer hoje. O silêncio que pairou sobre a formação romana era mais assustador que um grito de guerra. Era o som do fim. César via os centuriões gritando ordens, mas os soldados recuando. Mais um minuto, e começaria uma fuga em pânico que terminaria em massacre. Naquele momento, 55 anos de vida, títulos de ditador e conquistador do mundo desapareceram. Restou apenas um velho que entendia. Se não fizesse o impossível agora, sua cabeça seria enviada a Roma num cesto, como a cabeça de Pompeu. César arrancou o capacete da cabeça. Queria que vissem seu rosto. Um rosto distorcido de fúria e medo. Arrancou o escudo do legionário mais próximo e correu. Não para trás, para a segurança do Estado-Maior. Correu para frente, sozinho, contra um exército inteiro. Imaginem a cena. O dono do mundo, doente de epilepsia, um homem ficando calvo em um manto vermelho, correndo sob lanças voadoras direto para o moedor de carne. Correu até as primeiras fileiras do inimigo, enquanto seus próprios soldados olhavam para aquilo em transe. Gritava para eles, perdendo a voz, sobrepondo-se ao clangor do ferro. Será que vocês vão permitir que eu morra aqui? Será que entregarão seu general a garotos? Dardos voavam em sua direção. Um furou o escudo, outro raspou na armadura. Ele lutava. Lutava como um soldado raso, desviando de golpes, empurrando com o escudo, sufocando com a poeira e o próprio grito. Foi um ato de heroísmo suicida. Mas funcionou. A vergonha é um motivador poderoso. Vendo seu comandante em chefe morrendo sozinho, enquanto eles estavam parados olhando, os veteranos rugiram. O instinto de manada funcionou. A 10ª Legião avançou com fúria redobrada para tirar seu líder do inferno. A batalha transformou-se em um amontoado de corpos. Nenhuma manobra, nenhuma tática. Apenas golpe, bloqueio, golpe. O estertor de quem morre. A grama escorregadia de sangue. Homens agarravam-se às gargantas uns dos outros, furavam olhos, mordiam orelhas. A balança oscilou por 8 horas. O desfecho foi decidido pelo acaso, ou, como diziam os romanos, pela fortuna.
Um dos generais de César conseguiu ir para a retaguarda dos pompeianos. Labieno, ex-melhor amigo de César e agora seu pior inimigo, comandando o exército de Pompeu, viu a ameaça e começou a deslocar coortes para proteger o acampamento. Mas na poeira e no caos, os outros soldados tomaram essa manobra por uma retirada. Alguém gritou: "Estão fugindo!" E a parede de escudos ruiu. O que se seguiu não pode ser chamado de guerra. Foi extermínio. O exército de César, enlouquecido pelo medo que viveu no início da batalha, não fazia prisioneiros. Matavam todos que apareciam pela frente. 30.000 cadáveres cobriram o campo de Munda. Labieno morreu em combate. Gneu Pompeu fugiu, mas foi pego e morto depois. Sua cabeça foi trazida a César. Sexto Pompeu desapareceu na noite, tornando-se pirata e uma futura dor de cabeça para o império. Quando a batalha acabou, César, todo sujo de lama, suor e sangue alheio, sentou-se no chão. Ele tremia. Não era o triunfo de um vencedor, era o choque de um sobrevivente. Mais tarde, lavado e recuperado, diria aos amigos a frase que se tornaria o epitáfio de toda aquela carnificina. Muitas vezes lutei pela vitória, mas hoje, pela primeira vez, lutei pela minha vida. Munda tornou-se o ponto de não retorno. O último exército da República foi destruído. Ninguém mais podia desafiá-lo no campo de batalha. Mas essa vitória tirou dele os restos de humanidade. Ele voltou do campo de batalha não como herói, mas como uma fera que sobreviveu numa jaula com tigres. Viu quão frágil era seu poder, quão facilmente poderia ruir pelo humor dos soldados. E esse medo, nascido sob o sol espanhol, transformou-se em paranoia. Para celebrar a vitória, os legionários fizeram uma instalação macabra. Ergueram uma paliçada ao redor do acampamento não de madeira. Ergueram-na com as cabeças decepadas dos inimigos, virando seus rostos para as muralhas da cidade sitiada de Munda. Essa era a nova Roma. Roma construída sobre ossos e cimentada pelo terror. César olhava para aqueles rostos mortos e talvez entendesse. A guerra com espadas acabou, mas a guerra com punhais está apenas começando. Ele venceu todos os inimigos, exceto um: sua própria soberba, que agora, não contida pelo medo da derrota, o levava direto para a perdição. Roma recebeu seu dono, não com cheiro de sangue, como o campo de Munda, mas com o aroma sufocante de incenso, flores e medo. Outubro do ano 45 a.C. transformou-se em um carnaval infinito de vaidade. César celebrava seu quádruplo triunfo. Por 4 dias seguidos, a cidade bebeu, festejou e assistiu ao desfile da grandeza saqueada. Primeiro vinham as carroças com ouro gaulês, depois curiosidades egípcias, depois troféus asiáticos. A multidão rugia de alegria quando conduziam a irmã de Cleópatra, Arsínoe, acorrentada. Era um show digno do Senhor do Universo. Mas nesse mel, havia uma colher de fel que fez os romanos engasgarem com o próprio grito. No dia dedicado às vitórias na África e na Espanha, César cometeu um erro. Por tradição, no triunfo não se podia celebrar a vitória sobre concidadãos. Guerra civil é uma tragédia, não motivo de orgulho. Mas César, embriagado pela permissividade, ordenou carregar cartazes e pinturas retratando a morte de seus inimigos romanos. A multidão viu Catão arrancando as próprias entranhas, Cipião jogando-se ao mar. Em vez de aplausos, um silêncio sepulcral pairou no fórum. As pessoas desviavam o olhar. Era a quebra de um tabu. César forçou Roma a olhar para sua vergonha, para o assassinato de irmãos, e a aplaudir isso. Já não era o general da República. Era um rei que se deliciava com a humilhação de seus súditos. Foi exatamente nesses meses que ocorreu uma metamorfose terrível com César. O gênio que calculava a logística para 50.000 soldados perdeu a conexão com a realidade. O poder é radiação. Se ficar perto dele por muito tempo sem o traje de proteção da crítica, o cérebro começa a derreter.
César começou a acreditar na própria divindade. Ele não queria mais ser apenas cônsul. Aceitou o título de Dictator Perpétuo, ditador vitalício. Isso significava que as eleições estavam canceladas para sempre. A República, esse mecanismo complexo de freios e contrapesos, foi jogada no lixo. Nas moedas que circulavam nos mercados, apareceu seu perfil: um homem vivo na moeda. Antes, tal honra era concedida apenas a deuses ou heróis mortos. Agora, cada romano, ao comprar pão, pagava com o rosto de César. Nos templos, ao lado de Júpiter e Marte, colocaram sua estátua com a inscrição: ao Deus Invencível. Deram-lhe o direito de usar a toga púrpura e a coroa de louros em todo lugar e sempre. Primeiro usava a coroa para esconder a calvície, da qual se envergonhava. Mas logo essa coroa transformou-se em diadema. E nos pés apareceram botas altas e vermelhas. Conhecedores da história estremeceram. Tais botas eram usadas pelos antigos reis de Alba Longa. César vestia-se com símbolos da monarquia, gritando com toda a sua aparência: eu sou o Estado. Mas o ponto de não retorno não foi o traje, foi um gesto. Certo dia, o Senado em peso foi ao templo de Vênus Genetrix para informar o ditador sobre novas honrarias. Centenas das pessoas mais respeitadas do mundo, patrícios cujos ancestrais construíram aquela cidade, aproximaram-se dele com decretos nas mãos. Pela etiqueta, qualquer romano, até mesmo um cônsul, é obrigado a se levantar ao saudar o Senado. É um sinal de respeito ao povo de Roma, que aquelas pessoas representam. César permaneceu sentado. Ele olhava para os senadores que se aproximavam e nem se mexeu. Seu conselheiro Cornélio Balbo sussurrou-lhe: lembra-te, tu és César. Deixe que eles te adorem. E ele continuou sentado, como uma estátua, como um déspota oriental recebendo uma petição de escravos. Esse momento foi um tapa na cara da aristocracia romana, cujo estalo foi ouvido até nas propriedades mais distantes. Naquele dia, sentado em sua cadeira dourada, César assinou sua própria sentença de morte. Os senadores saíram ofendidos, com rostos brancos de fúria. Eles o perdoaram pela guerra civil, perdoaram os confiscos, mas não podiam perdoar o desprezo. A soberba é o único pecado que a elite não perdoa. Nos pórticos escuros e jantares fechados, começou a amadurecer a conspiração. Não era um motim de pobres ou uma revolta de gladiadores. Era um motim de bilionários e intelectuais. A força motriz foi Caio Cássio Longino. Homem amargo, magro, com o rosto eternamente insatisfeito. Não gosto de pessoas que comem pouco e dormem pouco, dizia César sobre ele, sentindo intuitivamente o perigo. Cássio odiava o tirano pessoalmente, mas precisava de uma bandeira, um símbolo atrás do qual os outros seguiriam. Esse símbolo tornou-se Marco Júnior Bruto. Bruto era o favorito de César. Corriam boatos de que poderia ser seu filho ilegítimo, já que César foi amante de sua mãe, Servília, por muito tempo. Bruto era filósofo, idealista, homem de consciência pesada. Mas seu sobrenome o obrigava. Seu ancestral, Lúcio Júnior Bruto, 500 anos atrás, expulsou o último rei, Tarquínio, e fundou a República. O nome Bruto significava libertador. Os conspiradores começaram um ataque psicológico a Marco. Toda manhã, ele encontrava bilhetes em sua cadeira de pretor. Bruto, tu dormes? Tu não és o verdadeiro Bruto? Na estátua de seu grande ancestral escreviam: ó, se estivesses vivo. Batiam no ponto mais doloroso, em sua vaidade e senso de dever. Convenciam-no de que matar César não era um crime, mas um sacrifício sagrado pela liberdade. O tiranicídio é a virtude suprema de um romano. Bruto cedeu. Concordou em liderar a conspiração. Eram cerca de 60 pessoas, senadores, pretores, ex-pompeianos e até amigos do próprio César, como Décimo Bruto. O medo os unia. Medo do que Roma estava se tornando. Viam como César se preparava para uma nova guerra, desta vez com a Pártia.
Planejava partir por anos. Se voltasse vencedor também de lá, seu poder se tornaria absolutamente inalcançável. Era preciso agir agora. A gota d'água foi a festa da Lupercalia em fevereiro do ano 44. Marco Antônio, o fiel cão de guarda de César, corria pelo fórum seminu, chicoteando as pessoas com tiras de pele de cabra, um antigo rito de fertilidade. De repente, correu para a tribuna onde César estava sentado e estendeu-lhe um diadema envolto em louros. Uma verdadeira coroa real. A praça congelou. Era um teste. César e Antônio encenavam um espetáculo para ver a reação do povo. Antônio tentava colocar a coroa na cabeça do ditador. Na multidão soaram aplausos fracos, claramente preparados por claques. Mas o povo permaneceu em silêncio. Os romanos odiavam reis. Percebendo que o truque não funcionou, César empurrou teatralmente o diadema. Só Júpiter é o rei dos romanos, proclamou em voz alta. Aí sim, a multidão rugiu de alegria. César ordenou levar a coroa para o templo, mas o gosto amargo ficou. Todos entenderam. Ele quer aquele pedaço de ouro. Ele o deseja. Hoje recusou. Mas o que acontecerá amanhã? Os conspiradores entenderam que não havia mais tempo. Escolheram a data, os idos de março, dia 15. Dia em que o Senado deveria se reunir para uma sessão antes da partida de César para a guerra. Local do encontro, o Teatro de Pompeu. Que ironia! Matar César na casa construída por seu inimigo, aos pés de sua estátua. No ar cheirava a tempestade. A esposa de César, Calpurnia, acordava com pesadelos, vendo o marido ensanguentado. Adivinhos encontravam órgãos deformados em animais sacrificados. Um mau presságio. Até a natureza parecia avisar o ditador. Pare! Mas César era surdo. Ele dispensou sua guarda pessoal de cavaleiros espanhóis, declarando: é melhor morrer uma vez do que esperar a morte eternamente. Queria mostrar que era destemido, que era amado pelo povo. Essa bravata custou-lhe a vida. A soberba vendou seus olhos e o levou aos degraus do Senado, onde, sob as dobras de togas brancas como a neve, já estavam escondidos punhais curtos e afiados, comprados em lojas de armeiros comuns. A gaiola dourada fechou-se, e as chaves dela estavam com aqueles a quem ele chamava de amigos. 15 de março do ano 44 a.C., começou não com um amanhecer, mas com um pesadelo. Uma tempestade cobriu Roma. O vento arrancava telhas dos telhados. Portas de templos abriam-se sozinhas, e no quarto do Pontífice Máximo, a esposa gritava. Calpurnia sonhou que o frontão de sua casa desabava e seu marido jazia em seus braços, perfurado por facas. A manhã não trouxe alívio, mas um peso de chumbo. César, homem que costumava dormir 4 horas e acordar cheio de energia, sentia-se quebrado. A cabeça girava. O corpo, desgastado por anos de campanhas e ataques da doença da queda, recusava-se a obedecer. Foi aquele raro momento em que a intuição de fera, que o salvara na Gália e no Egito, gritava: não vá. Sacerdotes, realizando as adivinhações matinais, voltaram pálidos. O animal sacrificado não tinha coração. Não era apenas um mau sinal, era uma catástrofe. Num mundo onde superstições eram parte da política de Estado, ir contra tal presságio era loucura. César hesitou. Já quase dera ordem a Antônio para dispensar o Senado e adiar a sessão. Se tivesse feito isso, a história do mundo teria seguido outro curso. Mas o destino sabe escolher seus mensageiros. Entrou na casa 10º Bruto. Não Marco, mas 10º. Amigo, companheiro, homem que César mencionou em seu testamento como segundo herdeiro. 10º fazia parte da conspiração. Sua tarefa era entregar a vítima ao matadouro. Vendo as dúvidas do ditador, tocou na corda mais sensível, o amor próprio masculino. O que dirão os senadores? Perguntou com ironia. Que César não virá porque sua esposa teve um sonho ruim? Eles decidirão que está zombando deles. Vem, mostra-te, e se quiseres adiar, anuncia tu mesmo, como convém a um homem, e não te escondas atrás da saia de uma mulher.
Foi xeque-mate. A soberba venceu a cautela. César vestiu a toga e cruzou a soleira. O caminho até o teatro de Pompeu, onde o Senado se reunia temporariamente, transformou-se numa procissão lenta. As ruas estavam entupidas de gente. Pessoas estendiam as mãos, pediam, gritavam. Nesse empurra-empurra, o professor grego Artemidoro abriu caminho até César. Em suas mãos havia um pergaminho. Não uma petição, não poemas, mas uma lista detalhada dos conspiradores com um aviso. Lê agora. Isso te diz respeito pessoalmente. César pegou o pergaminho. Várias vezes levou-o aos olhos, mas a cada vez era distraído. Alguém puxava a manga, alguém enfiava outro papel. Ele entrou na sala de sessões assim, segurando na mão esquerda a própria salvação, que nunca leu. Outro encontro aconteceu na entrada. Espurina, aquele mesmo adivinho que um mês atrás avisara sobre o perigo nos idos de março. César, ao vê-lo, sorriu. Os idos de março chegaram, e eu estou vivo. Espurina olhou para ele sem sorrir e respondeu baixo. Chegaram, mas ainda não passaram. César entrou na cúria. Os senadores levantaram-se em sinal de respeito. Foi a última homenagem. Os conspiradores agiam conforme o plano. Trebônio, um deles, levou Marco Antônio para o lado, iniciando uma conversa vazia na porta. Sabiam. Antônio é forte como um touro e fiel como um cão. Poderia quebrar a espinha dos atacantes com as próprias mãos. Precisava ser neutralizado. César ficou sozinho. Sentou-se em sua cadeira dourada. Imediatamente, um grupo de suplicantes aglomerou-se ao seu redor. Eram os conspiradores. Empurraram os outros, criando um anel humano. Lúcio Tílio Cimbro adiantou-se, implorando pelo retorno do irmão exilado. César recusou. Cimbro tornou-se mais insistente. Agarrava o ditador pelas mãos, fingindo beijá-las. César tentou levantar-se, irritado com tamanha impertinência. E então, Cimbro deu o sinal. Com um puxão, arrancou a toga dos ombros de César, expondo o pescoço. O que estás esperando? Maldito casca, bate! Talvez tenha sido isso que soou na cabeça do primeiro assassino. Públio Servilho Casca, que estava atrás, desferiu o primeiro golpe. A mão tremeu. O golpe acertou o ombro ou o pescoço, superficialmente. A reação de César foi instantânea. Ele não se assustou, ficou furioso. Agarrou a mão de Casca e perfurou-a com seu estilo, a varinha afiada de escrever. Canalha Casca, o que estás fazendo? Rugiu, levantando-se. A força de sua voz foi tal que Casca gritou por socorro. Irmão, ajuda! E então a represa rompeu. Investiram contra ele todos de uma vez. 23 pessoas com facas num espaço apertado. Não parecia o nobre tiranicídio das pinturas. Era um esfaqueamento sujo e caótico. Os conspiradores atrapalhavam uns aos outros, empurravam-se, escorregavam no chão. Cássio cortou a mão de Bruto, errando César. Batiam onde dava, nas coxas, nas costas, no rosto, na virilha. O ar encheu-se com cheiro de suor, medo e sangue fresco, metálico e quente. César revidava. Girava como um peão, tentando desviar das lâminas, como um javali encurralado cercado por uma matilha de cães. Gritava, empurrava-os, mas os golpes choviam como granizo. E de repente ele parou. Através da névoa de sangue, viu Marco Júnior Bruto. Aquele mesmo Bruto a quem perdoava tudo. Aquele que considerava um filho. Bruto caminhava em sua direção com um punhal nu. Naquele momento, a resistência perdeu o sentido. Se até esse homem desejava sua morte, então o mundo realmente enlouquecera. Nada do teatral, até tu, Bruto. Na vida real, quando o pulmão está perfurado pelo aço e a boca se enche de sangue, não há tempo para discursos. César fez o último gesto que o separava dos animais. Cobriu a cabeça com a toga. Não queria que a plebe visse o rosto do dono do mundo distorcido pela dor. E puxou a borda da roupa para baixo, para cobrir as pernas. Mesmo morrendo, pensava em cair com dignidade.
23 ferimentos. Apenas um deles, o segundo, no peito, foi fatal. Os outros, cortes superficiais feitos por mãos trêmulas de covardes que queriam vincular-se pela responsabilidade coletiva. César cambaleou e desabou. A ironia da história é o maior dramaturgo. Ele caiu não apenas no chão. Caiu aos pés da estátua de Pompeu. O inimigo de pedra olhava-o de cima com olhos de mármore vazios. O sangue de César espirrou no pedestal, banhando os pés daquele que ele venceu em Fársalos, a quem perseguiu no Egito, cuja cabeça lhe trouxeram num cesto. Pompeu acabou tendo seu triunfo. O vencedor deitou-se aos pés do vencido. No salão pairou o silêncio, pesado, abafado. Apenas a respiração rouca dos assassinos e o som do sangue pingando. Os conspiradores estavam sobre o cadáver, segurando facas vermelhas, e olhavam uns para os outros com olhos selvagens. Esperavam que agora soaria uma tempestade de aplausos, que o Senado glorificaria a liberdade. Mas o Senado desapareceu. Centenas de senadores, que não participaram da conspiração, correram em pânico para as portas, derrubando uns aos outros, pulando pelas janelas. Fugiam, pensando que agora começariam a degolar todos. O salão ficou vazio. Restou apenas o cadáver, coberto por um pano ensanguentado, e um punhado de homens que de repente perceberam que não tinham plano B. Mataram o homem, mas não mataram a ideia. Estavam no centro de um teatro vazio, e o eco de seus passos soava como uma sentença. Em vez de liberdade, trouxeram o caos a Roma. E em algum lugar lá fora, no campo de Marte, já começava a crescer o burburinho da multidão, que ainda não sabia que ficara órfã, mas já sentia o cheiro da desgraça. O maior homem de Roma jazia morto, e a república que tentavam salvar morreu com ele no mesmo segundo em que a primeira faca tocou sua pele. Os assassinos correram para a rua, embriagados de adrenalina e da própria retidão. Suas mãos estavam vermelhas até os cotovelos, e na ponta de uma lança carregavam o barrete frígio, antigo símbolo da libertação dos escravos. Gritavam: "Liberdade! O tirano está morto!" Esperavam que Roma explodisse em júbilo, que a multidão os carregasse nos braços até o Capitólio como heróis. Mas em vez de ovações, encontraram o silêncio. Um silêncio terrível, denso e abafado de uma metrópole que de repente parou de respirar. As pessoas trancavam as janelas, comerciantes escondiam mercadorias, mães apertavam os filhos contra si. Roma não se alegrava. Roma estava horrorizada. Os cidadãos, que sobreviveram a décadas de guerras civis, entendiam o que idealistas como Bruto não entendiam. A morte do ditador não significa liberdade, mas caos. A ordem, mesmo que cruel, ruiu. O vácuo de poder foi instantaneamente preenchido pelo medo. O corpo do dono do mundo ficou no teatro vazio por várias horas. Ninguém ousava aproximar-se. Os senadores fugiram. Os assassinos barricaram-se no Capitólio. Apenas à noite, 3 escravos fiéis colocaram o corpo numa maca e o carregaram para casa, atravessando a cidade. Suetônio nos deixou um detalhe de cortar o coração. A maca era curta demais, e um braço de César, aquele mesmo que escrevia leis e dirigia legiões, pendia sem vida, balançando no ritmo dos passos dos carregadores. O destino da República foi decidido não no Senado, mas no funeral. Em 20 de março, Marco Antônio subiu à tribuna. Foi seu momento de glória. Antônio não era apenas um soldado e beberrão, era um manipulador genial. Entendia a psicologia da multidão melhor que a filosofia de Cícero. Bruto discursara antes com uma fala seca e lógica, explicando que não mataram um homem, mas a tirania. O povo ouviu educadamente, mas com frieza. A lógica não funciona quando cheira a sangue. Antônio, por sua vez, dirigiu-se não à razão, mas às entranhas. Começou baixo, listando os méritos de César. Lembrou as vitórias na Gália, as riquezas que fluíram para Roma. E então, tirou seu trunfo principal, o testamento.
César, a quem chamavam de tirano, deixou a cada cidadão romano 300 sestércios. Dinheiro enorme para um plebeu. Seus luxuosos jardins além do Tibre, ele legou à cidade como parque público. A multidão paralisou. Houve um estalo na cabeça das pessoas. O tirano cuidava mais delas do que os libertadores. Os assassinos tiraram delas não um opressor, tiraram um pai e protetor. E então, Antônio desferiu o golpe final. Arrancou a cobertura do corpo, mas não mostrou o rosto. Ergueu num mastro a toga ensanguentada de César. O tecido estava retalhado e impregnado com uma crosta marrom. Antônio apontava o dedo para os buracos. Olhem, aqui golpeou Cássio, e aqui cravou a faca Bruto, a quem César amava como filho. Ele transformou a evidência em bandeira de guerra santa. Foi um pavio jogado num barril de pólvora. A dor da multidão transformou-se instantaneamente em fúria bestial. As pessoas, chorando, começaram a quebrar bancos, cadeiras de juízes, mesas de cambistas. Amontoavam tudo o que fosse de madeira no fórum. Não precisavam de uma pira funerária oficial fora dos muros da cidade. Queriam queimá-lo ali, no coração de Roma, para que aquele fogo chamuscasse a consciência dos assassinos. A chama subiu aos céus. O calor era tão forte que a própria Cúria, o prédio do Senado, pegou fogo. O simbolismo era monstruoso. O corpo do ditador queimava a casa da democracia. Nessa fogueira, veteranos jogavam suas medalhas, mulheres jogavam joias, músicos seus instrumentos. Foi uma histeria em massa, uma psicose coletiva. Do fogo nasceu a sede de vingança. A multidão com tochas e porretes saiu para caçar os conspiradores. Não escolhiam caminho. O poeta Elvio Sina, amigo de César, cruzou acidentalmente o caminho deles. Seu único crime era o nome, Sina. Assim se chamava um dos conspiradores. A multidão não quis ouvir justificativas. O poeta foi despedaçado ali mesmo na rua, confundido com o assassino. A cabeça foi espetada numa lança e carregada pelos becos. Foi a primeira gota da chuva de sangue que cairia sobre Roma por mais 15 anos. Bruto e Cássio fugiram. Pensaram ter salvo a República, mas na verdade assinaram sua sentença de morte. Matando um lobo, convidaram para o rebanho uma alcateia inteira de tigres. No auge desse caos, enquanto Antônio dividia poder e dinheiro, entrou em cena uma figura que ninguém levava a sério: Caio Otávio. Sobrinho neto de César. Jovem magro e doentio de 18 anos, com olhos frios como gelo. Estava em Apolônia quando chegou a notícia. Amigos aconselharam-no a se esconder. A mãe implorou para recusar a herança, que era um alvo nas costas. Mas aquele garoto era feito de outra massa. Não possuía o carisma de César, não sabia perdoar, não tinha paixão. Tinha apenas um cálculo nu e cínico. Assumiu o nome de César. Veio para a Itália e exigiu sua herança. Marco Antônio ria dele, chamando-o de garoto. Cícero pensava que poderia controlá-lo como uma marionete. Todos erraram. Otaviano é César menos a misericórdia. É César de quem removeram o coração, deixando apenas o cérebro. Ele usará o nome de seu pai adotivo como ariete. Fará uma aliança com Antônio para destruir os assassinos, e depois destruirá o próprio Antônio. Inundará Roma com o sangue das proscrições, massacrando milhares de descontentes, incluindo o próprio Cícero. Fará o que Júlio não teve coragem ou crueldade para fazer. Matará a República definitivamente, metodicamente e para sempre. Sobre as cinzas que restaram da pira funerária no fórum, crescerá o império. Uma máquina fria, de mármore e burocratizada, onde a palavra liberdade se tornará apenas um termo bonito nos discursos de poetas da corte. A história de Júlio César não terminou com 23 facadas. Terminou com o nascimento de Otaviano Augusto. Paradoxo sobre o qual vale a pena chorar. Homens de toga mataram o ditador para devolver a liberdade, mas com seus punhais apenas limparam o trono para o verdadeiro imperador. Queriam parar o tempo, mas apenas aceleraram sua marcha.
Valeu a pena a grandeza de Roma para afogá-la no sangue dos melhores cidadãos? Valeu a pena o sonho de ordem para transformar o povo em súditos? César não responderá. Ele cala, olhando para nós com as órbitas vazias das estátuas de mármore. Mas a resposta é dada pela própria história. Qualquer poder que não conhece limites, cedo ou tarde, devora seus criadores. E quando a fumaça sobre o fórum se dissipou, ficou claro: a República não existe mais. Existe apenas César, eterno, onipresente, morto e vivo ao mesmo tempo, a sombra da qual não saímos até hoje.